Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Aleluia. Que canção maravilhosa essa que foi entoada agora. E é bom se pudéssemos passar aqui 1h30, 2 horas louvando ao Senhor, que Ele é digno de honra e glória e toda a adoração. Hoje, por ser um dia especialmente dedicado mais tempo à palavra, né? É tão curtinho o período do louvor. Mas abra sua Bíblia no livro na segunda carta que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Coríntios, no capítulo 13, e o versículo 13 é o último versículo desta carta. 13 e 13. Segundo escreveu Paulo aos Coríntios, segundo os Coríntios, 13, 13. Capítulo 13, versículo 13, assim diz a palavra do Senhor: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Pai, oramos mais uma vez, porque aqui já te adoramos, já estamos na tua casa, Pai, somos agradecidos a Ti, porque só o Senhor pode nos dar o privilégio de atravessarmos essa semana em paz, com saúde. A Tua mão nos guardou, Senhor, na entrada, na saída, no deitar e no levantar. Pai, só por isso já poderíamos passar aqui 2 horas adorando ao Teu nome que é santo. Ó Pai, te agradecemos pela Tua palavra lida aos nossos corações. Fala-nos mais uma vez através desse Teu servo, Pai. Ó Deus, visita-nos pela revelação da Tua palavra. Assim oramos no nome santo de Jesus. A igreja diz? Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Eu sei que quase a gente não tem chance que é presbítero, de dar a bênção dos apóstolos, né? Então eu vou ler hoje na bênção dos apóstolos, pelo menos já dei uma vez. Brincadeiras à parte, esse é o tema do nosso estudo hoje. A doutrina da Trindade. Né? Vamos falar sobre essa principal doutrina da igreja cristã. Sem essa doutrina, não dá para entender em que se crê, como se crê e por que crê. Então é basilar do culto cristão entender a doutrina da Trindade. Agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos aqui presentes. Todos aqui estão aqui porque amam a palavra, e esse é o caminho de crescer no conhecimento, na graça do Espírito Santo. Sem a palavra nós não somos nada. E agradeço a Deus, claro, pelo privilégio de, além de estar com vocês, especialmente aqui o nosso co-pastor da Igreja Brasileira, pastor Tiago. É um privilégio. Pastor Miguel, pastor da Igreja em Gainesville. O nosso pastor presidente não está hoje. É muito difícil para mim estar aqui nessa ausência do nosso pastor, mas eu com certeza ele deve estar assistindo também, acompanhando pela transmissão da internet, o streaming. Mas vamos falar então sobre a doutrina da Trindade. Primeira coisa a saber sobre a doutrina da Trindade é que a palavra Trindade não está na Bíblia. Então isso já choca alguém, porque como é que pode? O irmão vai falar de uma coisa que não está na Bíblia, a palavra Trindade. Mas existem inúmeros textos que falam que existe a Trindade, sem citar a palavra Trindade. Na verdade, a palavra Trindade é uma palavra relativamente moderna. Nem Jesus usou essa palavra. Ela vai surgir com um dos grandes pais da teologia, que é o homem chamado Tertuliano, né? Ele que era romano e também advogado, se converteu ao cristianismo e, através dos seus estudos, ele foi o primeiro a definir no ano 213 depois de Cristo. E aí, mais à frente um pouquinho, já no século IV, quando Constantino convocou, né,
o Concílio de Nicéia, aí sim, né, com quase 200 bispos reunidos, foi-se feito uma declaração de fé e oficializar de fato o que Tertuliano já tinha falado há 200 anos atrás. Era comum quando se tomasse uma decisão religiosa, eles convocavam um concílio. Foi assim quando foi mudado o sábado para o domingo, né, quando foi tornar o cristianismo a religião oficial. E sempre era muito comum esses concílios. E essa palavra trindade, ela não entra na razão humana. Por mais que eu vá explicar hoje à noite aqui o que é trindade, a minha mente é limitada para eu mesmo entender o que dirá para falar. A nossa mente, ela não alcança o significado da plenitude do que quer dizer trindade. Nós não somos capazes de entender. A gente pode começar um pouquinho a falar, mas nós somos capazes de crer na trindade. Quem crê aqui no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo? Algumas coisas podem chocar hoje à noite, porque pela nossa cultura brasileira, né, ser predominantemente católica, existe na nossa cultura mental uma ideia de hierarquia divina, né, que Deus Pai é maior, depois vem Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo é um Deus menor. Isso é fora de qualquer teologia bíblica que nós possamos crer ou possamos ensinar. Não faz parte da nossa declaração de fé. Se você ainda não tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, você pode ir lá no site da CPAD, baixa. É um documento muito importante, como se fosse um concílio, né? Mas não vou usar esse termo, mas é um documento oficial. E quem não tem também quiser pegar aí pelo WhatsApp, eu posso passar. E lá você vai ter um capítulo exclusivo para falar da Trindade. É um assunto que, quando eu mandei as informações para o irmão Júlio, o secretário da igreja, eu disse assim: irmão Júlio, eu não vou mandar o estudo, porque é tanto assunto, não tem como mandar o estudo. Eu vou mandar só os tópicos, assim, bem soltinho, e eu vou fazer de tudo para tentar citar, pelo menos, todo o estudo. Mas é claro que eu não vou conseguir. Bom, primeira coisa sobre a doutrina da Trindade é a gente entender que ela está descrita de Gênesis a Apocalipse. Você encontra inúmeros textos falando sobre a Trindade. O primeiro deles, mais conhecido, eu quero ler com os irmãos, é no livro de Gênesis, capítulo, quem sabe? Muito bem. Alguém fez assim, capítulo 1. Capítulo 1. Não é fácil já Gênesis capítulo 1, porque minha Bíblia começa com um monte de explicação, mas já achei. Primeiro Gênesis 1:1 já diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando a gente lê a tradução que saiu do hebraico para a Septuaginta, que é grego, do grego para o português do irmão João Ferreira de Almeida, que já tirou da Fiel e que chegou até nós, revista, corrigida, atualizada, e na linguagem de hoje, quando chega assim, e Deus, esse Deus aqui, no hebraico, que eu aprendi com o pastor Tiago, esse Deus aqui é a forma plural do hebraico chamado Elohim. O criador aqui é Elohim. O hebraico ele é diferente do nosso português ou diferente do inglês. Para eles têm a forma singular, a forma dual, que são duas, claro, né? E é a forma plural, que é no mínimo 3. E Elohim é exatamente, no mínimo, quanto? 3. Então, o tempo todo aqui Moisés está relatando que os 3 criaram. Mas como é que eu vou entender isso, Natanael? Como é que pode os 3 criarem? São 3 deuses? Sim ou não? Existe uma doutrina chamada
triteísmo, que acredita, né, e que deu cabo a algumas religiões, que acredita que existe o Deus, né, Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, com diferenças de hierarquias e etc., e que são 3 deuses. O triteísmo, ele fala que são 3 deuses. Nós não acreditamos assim. Também tem a teoria unicista, né, um pouquinho antes do período de Tertuliano, um pouquinho antes também de Atanásio, da declaração de fé de atanasiana. E essa declaração dos unicistas, eles entendiam, né, novos convertidos também, não eram judeus, eles entendiam que Deus se apresentou no Velho Testamento como Deus Pai, depois já como Deus Filho, e depois sai de cena o Deus Filho e entra o Deus Espírito Santo, sendo a mesma pessoa em 3 diferentes aparições. Essa é a doutrina unicista, a mesma pessoa em diferentes aparições. Não acreditamos nem nos unicistas, que dizem que são 3 aparições diferentes da mesma pessoa, nem acreditamos no triteísta, que dizem que são 3 deuses totalmente separados, com diferenças de poder, com diferentes hierarquia, e que os deuses menores foram criados pelo Deus maior. Não, nós não acreditamos assim. Há diversos textos, né, que falam que Jesus e o próprio Espírito Santo sempre estiveram juntos com Deus, né? A diferença, eu vou ser obrigado a usar, porque os romanos usaram pela primeira vez, né, na declaração de Constantinopla, a palavra pessoa, mas a palavra pessoa, ela é muito fraca, essa palavra é pequena, a persona é muito pequena para definir a personalidade divina. Não tem como falar. A melhor palavra usada, está na declaração de fé das Assembleias de Deus, é substância, ou propriedade, ou essência. É a mesma essência, Deus Filho, mesma essência, Deus Pai, mesma essência, Deus Espírito Santo, a mesma essência, em 3 pessoas. Os romanos nos obrigaram a usar essa palavra, mas eu prefiro dizer em 3 formas de viver diferente, 3 formas de existir diferente. A boa teologia, pelo menos depois de tantas e tantas reformas, é mais aceito essa explicação para a Trindade. A mesma essência, em mesmo poder, em mesma glória, em mesma eternidade, digno da mesma adoração, a mesma essência, a mesma propriedade, em 3 formas de viver, ou 3 formas de existir diferente. Simples assim. Dá para entender 100%, Natanael? Não dá. Não tem como. Porque a nossa mente é impossível de compreender a essência de Deus, a natureza de Deus. Não tem como. Mas, então aqui, desde o Gênesis, quando também fala, acho que é no 26, que ele fala, e disse Deus, no 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esse façamos, mais uma vez, o escritor em hebraico, Moisés, ele deixa bem claro que é plural. Deus não convidou anjo para participar da criação com ele, porque anjo é criatura, anjo não tem poder de criar. Aqui é o diálogo das 3 formas de viver, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizendo, façamos, ou seja, plural. Existe outro texto muito conhecido também, que todos nós amamos esse texto, de Isaías capítulo 6, que também usa Elohim. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, atenção, atenção, você nunca parou para pensar desse jeito.
Tem quantas vezes aí? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Pensa novamente na palavra trindade, vê o que é que você vai ler agora, no 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por trindade. A gente não para pensar quando a gente está lendo, mas num estudo que a gente pode parar agora, pode pensar, está bem claro que a trindade está explícita em vários textos. Segundo Samuel também tem outros textos, em Cantares, em Jeremias, outros textos que falam de Deus como Elohim no plural, significando singular, ou seja, porque há somente um em três formas diferentes de existir. Como explicar isso? É crer, é entender, que existe as três formas de existir, todos três são onipotentes, onipresentes, oniscientes, três personalidades diferentes, formas de agir diferentes, de atuação diferente na história, no curso da história, sendo a mesma essência, a mesma adoração, o mesmo poder. O Espírito Santo, como já foi pregado aqui pelo pastor Miguel, algumas sextas-feiras atrás, o Espírito Santo não é apenas algo que emana, de Deus, ou algo que é uma parte só de Deus, não. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. E o Pai? O Pai é Deus. Há um só Deus, um só Senhor. Vamos continuar. Glória a Deus. Deuteronômio 6 e 4. Deuteronômio 6 e 4. Eu vou lendo para ir adiantando. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. A própria Escritura, eu sou muito da teologia pela própria palavra, palavra pela própria palavra. Sola Escritura, um das 5 sola de Martinho Lutero. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Ou seja, só tem uma essência. Só tem uma substância. Eu não vou falar só tem uma matéria, porque Deus não é matéria. Deus é espírito, mas dentro do significado, Cuidado com a doutrina dos unitaristas. Eles vão dizer que só Deus, o próprio judeu, ele é unitarista. Ele não acredita na divindade de Cristo. Não acredita. Para eles, Jesus é o quê? É um profeta. Eles são unitaristas. Deus é só o Senhor, por causa desses versículos que, apesar de estarem no plural, os próprios judeus unitaristas acreditam que só há Deus Pai. Só. João 10 e 30, Jesus falando: eu e o Pai somos um. João 10 e 30. Tiago 2 e 19. Crês tu que Deus é um só? 1 Coríntios 8 e 4. Sabemos que o ídolo de si mesmo não é no mundo, e que não há senão um só Deus. E Efésios 4, 5 e 6. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Apocalipse 22 e 13.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos falar agora das 3 formas de existir da essência que é Deus. Deus Pai, todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8,6, já lemos. Jesus falando, João 20,17, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O Filho é Deus, Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Romanos 9,5. Aqui falamos da deidade de Cristo, da Cristo como divindade. A outra doutrina, que foi destruída nesse concílio de Nicéia, que dizia que Cristo, como tendo sua natureza humana e ao mesmo tempo sua natureza divina, essas 2 naturezas, elas passaram por um amálgama. O que seria o amálgama? Seria uma mistura, seria uma fusão, né? Como quem pega o cobre, eu acho que é isso, e o estanho, e aí mistura, dá o bronze, né? E uma vez que é bronze, nunca mais volta a ser cobre, ou nunca mais volta a ser estanho. Então eles usaram esse tipo de ilustração para falar das 2 naturezas de Cristo, mas nós não acreditamos assim. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Não é que ele foi um ser mais evoluído. Aí você vai se lembrar de uma doutrina espírita, né, que evoluiu e o corpo dele evoluiu como divindade, um corpo perfeito que não pecou. Não. Ele não pecou porque ele resistiu todas as tentações. Ele resistiu toda forma de pecar. Ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Mas não pecou. Mas continua a mesma essência dentro da sua forma de existir como filho e dentro da sua forma de existir como Jesus, homem. O verbo se fez carne. Aí a gente vai ter obrigado a ir para João escrevendo justamente para que os judeus lessem. João escreve assim: no princípio, ou seja, no começo de tudo era quem? Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, o Deus Filho é Deus. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 1 Coríntios 8,6 também já lemos, mas fala da divindade de Cristo também. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e também por Ele. Ele é um só Senhor, o próprio Jesus Cristo. Hebreus 1,8. Hebreus 1,8, assim diz: mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Hebreus vale a pena ler todo, gente, o início. Porque, assim como João, o livro de Hebreus ele é escrito de forma a defender a divindade, a deidade de Cristo, a natureza humana e a natureza divina de Cristo, a essência divina. Esses primeiros versículos são maravilhosos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, por quem fez também, ele é o Deus Criador, o próprio Jesus, porque é a mesma essência, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
uma referência direta aqui a João, ele é verbo, ele é a palavra. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho? Deus nunca falou isso para nenhum anjo. Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus, se até os anjos adoram o filho, por que não nós? E quanto aos anjos, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste. O que é que ele fala do filho? Deus, o filho é Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ele vem falando do filho, vem falando. Aí no 8º ele chama o filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o centro do teu reino. É maravilhoso esse texto de Hebreus. Esses tão rápidos, 303 versículos. Leia, irmão, é muito bom, muito rapidinho. 1h30 você lê o livro de Hebreus. É maravilhoso. Mas vamos voltar aqui. Atributos da Trindade: santidade, eternidade, vida, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, criação, ressurreição de mortos. Oração e devoção devem ser dirigidas a Cristo também, não só a Deus, não só ao Espírito Santo. Sempre quando nós vamos orar, a gente ora em nome de Jesus. Não é, a gente vai interceder, essa é outra cultura, né, católica também, de orar a Deus, esquecendo de Jesus, né? Mas, repito, é a mesma essência, é a mesma propriedade, a mesma substância, em forma de existir diferente. A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. Onde é que a gente acha? Atos 5, 3 e 4. Atos 5, 3 e 4, aquele episódio que o casal mente diante do Espírito Santo. Olha a declaração de Pedro, 3, 5 e 4. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata... Não, isso aqui é outro. É 5, 3 e 4, está valendo 3 e 5. Ali é do coxo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse partes da herdade. Mentisse ao Espírito Santo. 4. Pedro falando para ele, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a Deus, aos homens, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus. Não resta nenhuma dúvida. 1 Coríntios 2 e 11. Mais um texto falando sobre a divindade do Espírito Santo. 1 Coríntios 2 e 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mais um texto sobre a divindade do Espírito Santo.
3:17, eu gosto também muito desse texto. 1 Coríntios 3, não é 2 Coríntios 3:17. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. O Senhor é Espírito, o Senhor Deus, o Senhor, nosso Senhor, Ele é Espírito. Glória a Deus. Deixa eu passar aqui. As obras de cada um. Pula um pouquinho, Júlio, que já são quase 9 horas. As obras de cada um. Vamos lá para a criação. O Pai, Salmo 102:25. Salmo 102:25. Hoje é dia de estudo, né? Salmo 102:25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Texto falando sobre a criação. Colossenses 1:16, sobre o Filho. Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Paulo falando aos Colossenses aqui uma declaração sobre o Deus Filho, sobre Jesus. E o Espírito Santo, Gênesis 1:2 ou Jó 26:13. Gênesis 1:2 a gente já lemos, vamos ler Jó 26:13. Jó 26:13. Nós estamos passando um pouquinho rápido, porque nós estamos tratando aqui do assunto a nível de conhecimento, não no nível de pesquisa ou profundidade teológica, mas para a gente folhear a Bíblia e encontrar as afirmações que defendem, né, de maneira apologética a nossa crença na Trindade, como cremos, porque cremos e no que cremos. Jó 26:13. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscada. Ou seja, o Espírito também participa da criação. E em Gênesis, aquele texto que nós lemos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus ali fala sobre plural, Elohim, a forma de 3 pessoas do plural, só que o significado é em singular, e no 2 fala que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Vamos seguir mais um pouquinho. Na inspiração das Escrituras, a gente consegue ver também a Trindade. 2 Timóteo 3:16. 2 Timóteo 3:16. Se o Júlio puder botar ali. Eu estou pulando de texto em texto. 2 Timóteo 3:16. Diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Falamos desse texto aqui há algumas semanas atrás, explicando justamente sobre a inspiração bíblica, como defender os textos que Pedro fala, que Paulo fala a Timóteo, diretamente relacionado com que toda a Escritura é divinamente inspirada, né, por Deus Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Todas as palavras é o Espírito Santo quem inspira os mais de 40 escritores da Bíblia Sagrada.
Vamos ler então essa referência de 2 Pedro, 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Um pouquinho antes. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a doutrina, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus Pai, pelo Deus Filho, obviamente, e pelo Espírito Santo, que é a mesma essência. Dentro da doutrina da Trindade no Velho Testamento, já citamos o livro de Gênesis 1:26, 27, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Quero também citar sobre o anjo do Senhor. O anjo do Senhor nada mais é de que uma teofania. A gente fala assim, nada mais é, mas também não é fácil de explicar. É uma teofania, né? O que vem a ser a teofania? Teofania, de meu diácono Haroldo, é quando o próprio Jesus Cristo, antes da sua encarnação, como filho de Maria, ele aparecia, ele se manifestava em aparência de anjo. Existem vários textos falando sobre teofania, não com esse nome, obviamente, mas que nesses episódios dá-se a reconhecer que era Deus, o Filho, aparecendo. Então, um dos textos que relata a teofania é o texto de Gênesis 16, de 7 ao 14. Está ali aquela situação de Agar e Ismael. Agar deixa seu filho para morrer, se afasta no deserto. Agar se afasta, e aí o anjo do Senhor, quando fala assim, o anjo do Senhor, geralmente vai estar em letra maiúscula, é o próprio Jesus Cristo, Deus Filho, em aparição teofânica. Apareceu também a Abraão em Gênesis 22, que Moisés escreveu Gênesis, então às vezes eu falo Moisés, desculpa. Gênesis 22, 11 ao 18, esse texto é quando Deus visita ali Abraão, e pessoalmente Abraão caminha com o Senhor, com Deus, com Jesus Cristo, e existe aquele diálogo, né, que Deus avisa para Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a implorar por Ló, e você já sabe o diálogo todo. Jacó também viu, em Gênesis 31, uma aparição teofânica de Jesus Cristo, lutou com o anjo, né? Lutou com Deus, Jacó lutou com Deus. Moisés também viu, Israel, o pastor Tiago até pregou um tempo atrás aqui sobre o quão próximo Moisés chegou de ver a Deus pela fenda da rocha. Que mensagem inesquecível. Mas ali também é uma teofania. Balaão também teve esse privilégio. Gideão, Manoá, que é o pai de Sansão, também teve esse privilégio. A sua esposa, melhor dizendo, né? Davi também, 1 Crônicas 21, 15 a 17. Elias, quando subiu num redemoinho, né? Não diga que Elias subiu numa carruagem de fogo, não. Ele não subiu na carruagem. A Bíblia não diz que ele subiu na carruagem de fogo. Ele subiu num redemoinho. Nesse redemoinho também tinha uma carruagem de fogo. Foi visto uma carruagem de fogo. Mas a Bíblia não diz que ele entrou e subiu na carruagem de fogo e subiu na carruagem. Não posso afirmar o que não está na Bíblia. E também em 2 Reis 19, 35, após o pecado do censeamento de Davi quando mandou contar o povo, Deus não queria que contasse, Davi contou. O anjo desceu e numa noite matou 185 mil. É isso. Não, eu estou confundindo. Nessa morte aí dos 185 mil foram os assírios. Foi uma noite só. É isso mesmo, foram os assírios. É o texto de 2 Reis 19.
Bom, sempre que você vê esse anjo em letra maiúscula, o A em letra maiúscula, esteja certo que o tradutor quis deixar bem claro que essa ali era uma aparição do próprio Deus em forma angelical. Vamos para Êxodo 3, 5 e 6, para não ficar só em explicação teórica. Êxodo 3, 5 e 6. Acho que dá para ler o 4 também. E vendo o Senhor que virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Outra forma, não foi uma forma angelical, mas foi uma forma aqui, que ele apareceu em chama, em fogo, numa sarça, num arbusto, que não se consumia. E do fogo, da chama, da sarça ali, saiu uma voz. Não sei se você consegue entender, mas não dá para entender. Como é que uma chama fala? Dá para crer. Não dá para entender. Mas quem crê, irmão? Quem crê aqui? Glória a Deus. Eu creio também que Moisés ouviu sair daquela chama, daquele arbusto. O próprio Deus falando em aparição teofônica: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. No 5, e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Que passagem maravilhosa, não? Outra forma, Números 6, 24 e 26. Números 6, 24 a 26. Outra forma de enxergar a trindade sem estar escrita a palavra trindade. Números 6, 24 a 26. Vamos ler do 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem nunca enxergou a trindade, acho que conseguiu enxergar agora, né? O próprio Deus falando de trindade para Moisés. Ele cita 3 vezes. Não podia dizer um texto corrido? O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O próprio Deus faz questão, a essência que existe de 3 formas diferentes. A própria essência, a própria propriedade, né, sem ser redundante, fala 3 vezes de si mesmo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos passar mais um pouquinho. Vamos para a trindade no Novo Testamento, Júlio. Eu amo esse texto. Mateus 28 e 19. Mateus 28 e 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja, é o mesmo nome, em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Não há separação hierárquica nenhuma aqui. O texto não privilegia, não bota ninguém em cima de ninguém, abaixo de ninguém. O batismo é no nome das 3 formas de existir. Cuidado, não é na forma de 3 deuses, são 3 formas de existir a mesma essência. Isso é trindade. Outro texto maravilhoso sobre trindade, Mateus 3, 16 e 17. Mateus 3, esse é maravilhoso. Mateus 3. E sendo Jesus batizado, Jesus também entrou na fila do batismo. Imagina a cena, como foi gloriosa, Jesus entrando na fila do batismo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Repare que o Espírito de Deus aí, sempre em maiúsculo, né? Como pomba, e vindo sobre ele. Esse como pomba, mais uma vez, é uma manifestação. Não é que o Espírito de Deus é uma pomba. Visualmente se enxergou o Espírito de Deus como pomba. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado em que me comprazo. Ou seja, os 3 na mesma cena. Não é comum os 3 na mesma cena, mas aqui se ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo em aparição de pomba e Jesus sendo batizado. As 3 formas de existir na mesma cena, não é comum. Vamos lá. Vamos ler João 12:41, porque João 12:41 faz uma citação daquele texto que nós lemos de Isaías. João 12:41. Passei. João 12:41. Isaías, João falando aqui de Jesus Cristo. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. João aqui está falando de Jesus Cristo, que Isaías viu a glória do Filho. Só que no texto lá de Isaías, ele está falando que viu a glória do Senhor Todo-Poderoso dos exércitos, o Senhor dos exércitos, né? Que a terra está cheia de sua glória. Isaías fala que viu o Senhor dos exércitos. João fala aqui de uma declaração de Jesus, que Isaías viu o Filho. Agora vamos para Atos 28 e 25. Os 3 textos agora, um falando do outro. Atos 28 e 25. Olha que prova maravilhosa da existência da Trindade, ou seja, da mesma essência, da mesma substância, a mesma propriedade, de 3 formas de existir diferentes, com a mesma glória, com o mesmo poder, imutáveis, eternos. 28 e 25 de Atos. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. O mesmo texto. Só que Paulo agora faz questão de dizer que toda a cena que Isaías viu, tudo que foi revelado a Isaías foi pelo Espírito Santo. João fala que Isaías viu a glória do Filho. Isaías fala da própria glória do Deus, Senhor dos exércitos. Então, é mais uma força teológica para definir a Trindade. Isaías viu o lugar santo dos santos. A repetição do santo, santo, santo é mais uma prova da Trindade, naquele texto que nós lemos. O único Jeová dos exércitos a quem foi dirigida a adoração. O pronome no plural depois, a quem enviarei e quem há de ir por nós, também outra prova maravilhosa da Trindade. Já estou fazendo aqui o contability, né? Fazendo um resumo, a contabilidade da gente. A declaração do evangelista
dizendo que Isaías viu a glória de Cristo, citando. E essa última declaração que nós lemos aqui fecha essa ideia da visão poderosa desse culto que acontece no céu, onde se consegue visualizar a mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre os atributos dessa trindade, os atributos de Deus. Ainda temos aqui alguns minutinhos. Eternidade é um dos atributos. Existem vários textos falando, como nós já estamos aqui hoje. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Ele é Deus de eternidade a eternidade, antes da eternidade, porque Deus não está preso nessa linha cronológica nossa. Ele vive num tempo chamado Kairos, é o tempo de Deus. Então, a eternidade da trindade, poder infinito, né? Onipotente, a onisciência. A onisciência, ela é bem claro de fácil de entender. Deus consegue ver todas as coisas em todos os tempos nossos. Não tem, porque para Ele não existe o passado que nós temos, para Ele não existe o futuro. A linha do tempo de Deus, a timeline de Deus, não está relacionado a esse calendário gregoriano nosso, né? Antes desse calendário gregoriano, existiam outros calendários, o calendário judaico, o calendário egípcio, né? O calendário chinês, etc, etc, etc. Mas o que a gente usa aqui é o calendário de Gregório. Então, esse calendário, esses dias, essa contagem de tempo, ela só está sujeita a nós mesmos. Por quê? Ela só funciona nesse planeta. E o meu Deus e o teu Deus é Deus do universo. Então não tem como Deus estar preso a essa minutagem de segundos, minutos, hora, porque a nossa hora é contada, né? 24 horas vem do quê? O tempo que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Ela dá um giro, né? São 24 horas. Então, essa minutagem dividida, essas 24 horas divididas, cada um em 60 minutos, que dá essa minutagem para a Terra dar esse giro. E o que é que faz dar o ano? Quem sabe? É o tempo que a gira, tem gente balançando a cabeça ali. É o tempo que a Terra leva para dar um giro completo, né? Ao redor de uma estrelinha bem pequenininha, de quinta grandeza somente, bem humilde, né? Que a gente é tão pequenininha, mas nós não conseguimos olhar para ela 30 segundos. Apesar de ter tão fraquinha, uma estrela só de quinta grandeza. Mas, para passar por esses equinócios, dois solstícios, né, são 365 dias e 23 horas. E no dia 29 de fevereiro é porque as horas que sobram, as 6 horas que sobram a cada ano, se completam no quarto ano, 4 vezes 6, 24, por isso que dá um dia a mais no ano bissexto, né? Bissexto, sexto. Por isso que dá as 24 horas extra, né? Sexta-feira também é cultura, né? Não é só trindade, não. Mas a onisciência, Deus vê tudo em todos os tempos. Ele não está sujeito a essa minutagem. A contagem, se for para Marte, a contagem do ano é outra. Se for para... E assim vai. Então, Deus não é tão pequeno como nós, sujeito a essa minutagem, né? As marés, Deus não está sujeito às marés. A maré cheia ou maré alta. Tem gente que diz assim, irmão Ivanildo, de madrugada, a filha é menor. Madrugada para quem? Para mim. Porque para Deus não tem madrugada. Deus não está sujeito a essa minha madrugada. Então, Ele é um Deus onipresente, além de sua presciência, da sua onisciência, de saber tudo antes de acontecer e saber tudo depois que já vai acontecer. Ele já sabe tudo. Ou seja, o meu futuro e o teu futuro já estão prontos na mão de Deus, só esperando a gente chegar lá. Cuidado, senão eu vou começar a pregar pentecostal. Santidade, verdade, benevolência, comunhão, tudo isso está na forma de existir da divindade, da trindade. Eu não estou usando, eu estou fazendo de tudo para não usar a palavra pessoa, porque quando fala pessoa, a pessoa de Jesus, dentro da nossa cabeça é muito pequeno. O nome pessoa reduz muito. Pessoa é alguém somente de carne e osso, que fala, que respira, e Jesus é Deus, é o próprio Deus, é a essência.
é a substância. Então, para a gente concluir, relembrando tudo que já foi dito hoje à noite, nós não acreditamos em três deuses, não. Nós acreditamos em um Deus, único Deus, o verdadeiro Deus. Fora desse Deus não há outro Deus. Não existe outro Deus. Nós acreditamos em um único Deus. Só que esse único Deus, ele existe de três maneiras. Essa propriedade, essa casa que mora 3 pessoas, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer ilustração, para não se transformar em heresia, né? Mas essa propriedade, eu possuo uma propriedade, eu possuo uma casa. 3 pessoas possuem a mesma casa. Toda vez que a gente tenta humanizar, parece que não dá para entender, né? Mas 3 pessoas são donos da mesma propriedade, da mesma casa, da mesma substância, da mesma essência, a mesma essência se apresentando de 3 formas separadas. Que tenhamos cuidado, que saibamos defender a nossa fé. Existem muitas, falamos isso porque vocês sabem, existem muitas religiões que não acreditam na divindade de Cristo, e lemos aqui hoje mais de 50 textos falando dos 3 ao mesmo tempo, ou de maneira separada, mas que Deus Pai é Deus, Deus Filho, Jesus Cristo, é Deus, é a mesma glória, o mesmo louvor, a mesma adoração, a mesma oração. O Espírito Santo também é Deus, né? Repito, nós não somos unicistas, que acreditamos que Deus se apresentou primeiro como Pai no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento como Filho, e depois desaparece o Pai, desaparece o Filho, e fica só o Espírito Santo. Nós não somos unicistas, nós não somos triteístas, que acreditam em 3 deuses separados, e nós não somos unitaristas, que acreditam só que no Deus maior e nos deuses menores, como o Espírito Santo de Deus. Não, todos os 3 são a mesma essência. Espero que a gente tenha conseguido, pelo menos, dar os primeiros passos a compreender um pouco da teologia, só teologia, irmão, da Trindade. Não tem como entender. A nossa mente é impossível de compreender como é que uma essência está em 3 pessoas, mas não dividida. Não é uma divisão. É a mesma essência. Como explicar isso, Mob? Só crendo que Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Espírito Santo também é Deus. Pastor Tiago.